Para começar, eu tenho uma notícia para vocês. Muito antes do boom da inteligência artificial no mundo, já existia um plano em andamento para transformar seres humanos em robôs. É brincadeira, ainda, mas nem tanto. Essa metáfora é um jeito de ilustrar o que eu confirmei de mais importante ao longo de anos atuando como psicóloga clínica. Algo que passei a enxergar até antes na minha vida pessoal, atravessando uma doença complexa, e depois convivendo com meu filho, meu parceiro, meus amigos e a minha família. Enquanto sociedade, estamos aprendendo e ensinando todos os dias uns aos outros que a coisa que mais nos faz humanos é errada. Sentir. Não ter permissão para sentir quase custou para mim a minha própria vida. Mas antes de contar a minha história, eu quero falar da história de todos nós. A falta de permissão e espaço para sentir é, em muito, responsável pelos maiores problemas que enfrentamos. Violência, depressão, o adoecimento individual e coletivo que vivemos hoje, tudo isso é agravado pela forma como lidamos, ou não lidamos, com as nossas emoções, especialmente as mais desafiadoras. Tudo que eu estudei e experimentei na minha própria pele ao longo de toda a minha vida me traz aqui hoje para afirmar. Se a gente quer experimentar alegria, se relacionar melhor e viver num mundo mais saudável em todos os sentidos, é urgente que a gente aprenda e se permita sentir. Quando uma criança nasce, ela sente tudo livremente. Raiva, frustração, tristeza, alegria. Tudo que atravessa o corpo de um serzinho recém-chegado no mundo é sentido e expressado, a princípio, sem nenhum filtro. Até que nós, os adultos, começamos o processo de reprimir, limitar e proibir os sentimentos das mais diversas formas. Não porque somos malvados ou malucos, mas porque fizeram o mesmo com a gente. Aprendemos assim. Quem aí já recebeu sorvete como recompensa por ter conseguido engolir uma emoção se comportando bem? Quem aí já ouviu "tô de mal de você" dos próprios pais, porque expressou alguma emoção considerada ruim, errada? Quantos de nós não ouviram "engole esse choro" em algum ponto da infância? Quando criança, será que tu era considerado fácil ou difícil? Bonzinho ou terrível? Uma peste? Eu não sei o que você aprendeu sobre as emoções enquanto crescia, mas você aprendeu alguma coisa. A casa onde a gente cresce é o lugar onde nosso universo emocional se forma. Em algumas famílias que eu acompanho, as emoções desafiadoras são expressadas com gritos e explosões. Nessas casas, normalmente o mais forte desconta sua raiva nos mais fracos, muitas vezes chegando à violência física. No meu trabalho como psicóloga, eu vejo lares onde mesmo o amor não pode ser expressado. Ninguém diz "eu te amo" e o carinho não tem vez, porque é sinônimo de fraqueza. Em outras famílias, a positividade é uma lei que oprime por outra via. Nesses lares, se aprende que os sentimentos desafiadores, como a raiva ou a inveja, devem ser disfarçados, com recursos como rir do que não tem graça, repetir que está tudo bem, mesmo quando não está nada bem, ser cordial e alegre, mesmo ofendido e chateado, porque a busca é pela perfeição em todos os detalhes. Coitadas das nossas crianças. A sociedade bem que tenta, mas é impossível transformar a gente em máquina. Tentar configurar seres humanos para que eles não sintam isso ou aquilo é tão ineficaz que chega a ser assustador o quanto a gente naturaliza. Certa vez, eu recebi no consultório um paciente diagnosticado com depressão. Ele vivia uma vida miserável. As relações, a rotina, o trabalho, tudo estava sendo afetado pelas emoções de uma doença com nome próprio. Sessão depois de sessão, ele olhava para mim e dizia: "Eu não tenho depressão. Eu não tenho depressão." As olheiras, a saúde física, os relatos de como os dias vinham sendo, a apatia clara que ele apresentava diante da vida, a avaliação profissional e cuidadosa de um psiquiatra, tudo isso contestava as palavras que ele seguia repetindo para mim: "Eu não tenho. Eu não tenho depressão." Depois de algumas sessões, eu recorri a uma metáfora. Imagina que tem na sua casa um sofá. Feio, desconfortável. Tu talvez não tenha escolhido esse sofá, mas de alguma forma ele está ali. É o teu sofá, o único que tu tem. Imagina que ao invés de pensar em formas para tirar esse sofá da sala, você olha ao redor e diz: "Eu não quero ficar olhando esse sofá. Eu vou apagar a luz." Vocês pegaram a ideia. Quando foi que um sentimento seu evaporou
simplesmente porque você fingiu que ele não existia. Ninguém deixa de sentir raiva, tristeza, mágoa ou qualquer emoção fingindo que ela não está ali. Ninguém se cura de uma depressão negando a depressão. Dizer que está ruim e sentir que está ruim é a única forma de mudar o que está ruim. Não é óbvio? Não é. Na prática, não é. A gente com frequência escolhe apagar a luz e tropeçar todos os dias no sofá, lidar com as canelas roxas, seguir precisando de um sofá melhor, adiando o dia de assumir essa necessidade, de odiar o sofá, de lidar com a chatice de pedir ajuda para levar o negócio escada abaixo e aí sim ir em busca de um novo. Nos ensinaram a apagar a luz. Não é efetivo, não é gostosinho, não funciona. E a gente segue fazendo. Talvez porque todos ao nosso redor façam o mesmo. E aí fica aparecendo isso, né? Ser adulto é engolir o que está ruim. Não tem tempo para nada, o corpo que lute. A minha jornada com as consequências de negligenciar as emoções começa na minha própria sala escura. Existir já foi muito, muito desafiador para mim. A minha história de quase morte é o meu case pessoal. É a experiência que me faz encarar esse assunto com a seriedade e a paixão de quem entende dele para além do consultório e da vida acadêmica. Eu também cresci sem permissão para sentir. Os meus pais me ensinaram, mesmo sem querer, essa lição que quase me custou a vida e que eu levei muito tempo para desaprender. Sentir não é seguro. Enquanto eu presenciava as explosões emocionais dos meus pais e dos adultos ao meu redor, eu aprendia que eu precisava ser o mais calada e agradável possível. Qualquer gota extra no copo cheio que era a minha casa faria o caos transbordar de um jeito assustador para o meu eu menina. Só que eu não era um robô, porque é impossível, vamos reforçar. Então eu sentia tudo e sentia muito. E de tanto não saber o que fazer com aquilo, eu parei de comer. Imagina uma menina de 14 anos com quase 1,80 m, pesando um pouquinho mais de 30 quilos. A anorexia foi a resposta da minha versão adolescente, tomada pelas oscilações hormonais, pelos medos, pela vida acontecendo sem contorno. Eu tentei calar a minha fome de vida, a minha sede de sentir, de ter os meus sentimentos acolhidos assim, fazendo greve de fome. No meu caso pessoal, não faltou amor. A decadência da minha saúde encheu meus pais de preocupação. A atenção familiar veio toda para mim. Mas isso não foi algo que eu consegui apreciar e não curou nada por si só. O tratamento das doenças psiquiátricas graves não é rápido nem simples. A minha família toda sofreu comigo e eu costumo dizer que desde então eu faço hora extra nesse mundo, porque foi quase um milagre eu ter sobrevivido da morte. Então eu tinha atenção, eu era levada às mais diversas consultas médicas e com os esforços de todos eu até recuperava algum peso, tinha alguma melhora. Mas nada era definitivo para me curar de verdade, porque eu ainda não tinha aprendido a lidar com o que eu sentia. Eu precisava de alguém que olhasse dentro, para o caos que eu carregava e de alguma forma validasse as minhas emoções. Por mais bem intencionados que estivessem, por mais que me amassem, os meus pais não podiam me ensinar uma coisa que eles não tinham aprendido. Lili Purim. Esse é o nome da pessoa que apareceu no meu caminho para me ensinar na prática aquilo que salvaria a minha vida. Ela foi a nutricionista que passou a me acompanhar e me ajudou não só a acender a luz, como também a dar voz às minhas próprias emoções. Eu tenho até hoje páginas e mais páginas de cartas que eu escrevia e dividia com ela. Foi dela que eu ouvi pela primeira vez as palavras que eu nunca esqueci e que hoje eu repito para tantos pacientes e ouvintes. Ela disse: Bárbara, o sentimento é nobre. Não briga com ele. Você não pode escolher como quer se sentir. Você só pode escolher como quer se comportar. O que muda é o que a gente faz com aquilo que a gente sente. E é por isso que eu acredito tanto em ensinar adultos e crianças a importância de sentir. Porque encontrar alguém que sabia disso salvou a minha vida. E eu desejo um mundo em que nenhum ser humano precise chegar perto da morte ou de qualquer tipo de inferno emocional para aprender essa lição. Uma sociedade consciente de que ter espaço e permissão para sentir é a base sólida que sustenta todo o resto. O trabalho da minha vida é para isso, para que ninguém mais precise contar com a sorte.
Eu tenho um filho de 4 anos. A minha casa não é referência impecável de saúde emocional. Não somos sempre exemplos de paciência e autocontrole. A última coisa que eu quero incentivar é a perfeição. O que eu quero incentivar é justamente que os adultos aceitem que não são máquinas e aceitem assim que as crianças também não são. Quando eu me tornei mãe, a minha vida diária se mostrou uma escola tão importante quanto a faculdade, o consultório e os dados estatísticos. Há pouco mais de um ano, o meu filho viveu a sua primeira despedida difícil. Ele tinha uma babá, a Dani, a quem ele era muito, muito apegado. Ela decidiu mudar de cidade e eu sabia que seria difícil. Quando chegou o dia de se despedir, o meu filho gritou. E gritou, gente, muito. Ele tentava bater na babá que tanto amava, gritando: "Sai daqui, sai daqui!" Eu respirei fundo e emprestei as ferramentas que eu, adulta, desenvolvi em mim. Contive o corpinho dele e ajudei o meu filho a dar nome ao que era confuso para ele. "Filho, será que tu tá com raiva e triste porque você não quer que a Dani vá embora? Pode dizer o que você sente." E fui eu mesma vulnerável. A mãe e o pai também estão tristes e com medo. Vai todo mundo sentir saudade. Quando entendeu que era seguro, que não estava sozinho, o meu filho cedeu. Aos prantos, ele tirou a armadura da raiva, abraçou bem forte a Dani e assumiu com todas as letras: "Eu não quero que tu vá embora." É óbvio, a situação não se resolveu como mágica a partir dali. Mas nada tira de mim a imagem do meu filho baixando a guarda porque era seguro sentir. Porque ele recebeu permissão e espaço para acessar as próprias emoções. Porque recebeu ajuda para encontrar os nomes certos. Essa imagem me enche da certeza de que o norte que eu escolhi vai fazer da vida dele uma experiência muito, muito mais bonita. Eu sei, a gente tem aqui um paradoxo. Fica claro que mudar a forma como ensinamos as crianças a lidarem com as próprias emoções é o único caminho para que elas se tornem adultos mais saudáveis e construam, assim, uma sociedade mais saudável. Mas a maioria de nós, adultos de hoje, não teve acesso a essa educação emocional que mudaria tudo. Eu não prometi uma resposta fácil, mas sim, é com a gente. Em meio ao caos das configurações tortas e de um coletivo que nos empurra para o contrário, é preciso que a gente dê 10 passos atrás e aprenda. Só assim dá para ensinar. A gente precisa, sim, dar limite para os nossos filhos. Não é para achar bonito criança batendo em gente. Limite é necessário. Mas dar limite é diferente de violentar, chantagear, ameaçar ou comprar as reações que nos agradam mais. Num lar, a certeza do vínculo e do afeto não pode depender do comportamento de uma criança frente às emoções desafiadoras. Amor e pertencimento têm que ser incondicional. Quando a gente pune um filho porque ele reagiu mal ao que estava sentindo, a gente informa para ele que ele é um erro. Uma criança ainda não tem condições cerebrais de separar comportamento de identidade, emoção de identidade. E eu vejo a maioria das pessoas chegando à vida adulta com a mesma confusão interna. Eu sou o que eu sinto, eu estou sentindo errado, eu sou um erro, eu preciso me consertar. Não há nada a ser consertado. Se queremos sair do caos em que estamos, precisamos aprender a ensinar aos nossos amores que as emoções são como nuvens. Vão e vêm. Às vezes mais carregadas, às vezes mais leves. Mas nós não somos as nuvens. Nós somos o céu inteirinho. Enquanto a gente não fincar o pé numa educação infantil que dê conta dessa coisa que nos faz humanos, das emoções que atravessam todos nós, seguiremos construindo uma sociedade doente. A gente tem que educar crianças tão capazes de fazer cálculos matemáticos complexos quanto de sentir, de encarar a própria complexidade. Crianças que possam caminhar no mundo seguras e vulneráveis, choronas e fortes, disponíveis e capazes de estabelecer os próprios limites, jamais ajustáveis como parafusos, engrenagens e botões. A gente tem que negar com força a tentativa da sociedade de nos transformar em robôs e lembrar todos os dias que a sociedade somos nós, do micro ao macro. Hoje, amparada pela ciência, pelos anos de clínica e pela minha própria experiência sendo gente nesse mundo, eu deixo aqui um pedido que é o meu melhor conselho. Desengole esse choro. Para construir uma sociedade mais saudável e feliz, e para atravessar sua própria vida com a sensação de que viver vale muito, muito a pena, a permissão para sentir é o único caminho. Obrigada.